Olá, futuros delegados da Polícia Civil, como estão? E os estudos fluindo da melhor forma possível? Espero que sim, hein? Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos começar conversando sobre os tratados relativos a direitos humanos e a sua incorporação no direito brasileiro. Depois vamos avançar para o sistema internacional, interamericano de proteção. Cuidaremos da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana, ou seja, a aula de hoje promete. Muito bem, gente, e vamos começar falando dos tratados e a sua incorporação no ano de 1988. Como é que a Constituição originária cuidava do processo de incorporação dos tratados? Versassem os tratados sobre direitos humanos ou não? Me acompanhe. Vamos lá, vamos colocar aqui, primeiro tópico, em 1988. O que a Constituição originária cuidava com relação ao tema? Vamos nós, artigo 49, inciso 1º, combinado com 84, inciso 8º. O presidente da República ou alguém com a sua autorização assina o tratado. O tratado é encaminhado ao Congresso Nacional para a aprovação por meio de um decreto legislativo. E no sistema de freios e contrapesos, checks and balances, esse ato complexo volta para o presidente da República, que promulga o tratado por meio de um decreto presidencial ou tão somente decreto. Gente, nesse procedimento previsto em 1988, o tratado internacional, versasse ele ou não sobre direitos humanos, era incorporado sob a forma de um decreto, e decreto tem status de lei ordinária federal. Então, na nossa Constituição originária, a única forma de incorporação de um tratado, e aqui eu me refiro a tratado em sentido amplo, certo? Convenções, pactos, protocolos, né? A única forma de incorporação era por meio desse procedimento comum de checks and balances entre executivo e legislativo. Decretos têm status, portanto, de lei ordinária federal. O decreto, portanto, tem status de lei ordinária federal. Gente, como a Constituição de 1988 tem um compromisso inafastável com a dignidade da pessoa humana, cuidar dos tratados sobre direitos humanos, sob esse aspecto apenas infraconstitucional, foi se tornando incongruente com todas as bases constitucionais garantistas. Então, o que aconteceu? A emenda 45 de 2004 inseriu ao parágrafo 3º do artigo 5º uma cláusula que cuida da constitucionalização formal dos tratados sobre direitos humanos. Então, vamos nós. Aqui no ponto 2, vamos colocar a emenda 45 de 2004, que inseriu ao artigo 5º o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º do artigo 5º diz: os tratados sobre direitos humanos, que passarem por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, e receberem cada um desses turnos pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de emenda constitucional, terão status de norma constitucional derivada, ou seja, um tratamento diferenciado apenas para os tratados que versem sobre direitos humanos. Direitos humanos no sentido amplo, não apenas direitos de primeira, também os de segunda ou de terceira geração. Muito bem, gente, então esse processo de constitucionalização formal dos tratados sobre direitos humanos exclusivamente consiste na necessidade de que o Congresso Nacional aprove o referido tratado em 2 turnos de votação
em cada uma das suas casas e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, o mesmo quórum qualificado para a aprovação das emendas constitucionais. Ô Flávia, e qual é o rol de tratados sobre direitos humanos que já foram submetidos a esse procedimento especial? Infelizmente, eu não tenho tantos tratados para cuidar em sala. Na verdade, nós temos a Convenção Internacional dos Portadores de Deficiência e o seu protocolo facultativo. Isso mesmo, em 2007, o presidente da República, no estado de Nova York, assinou o tratado, a Convenção Internacional dos Portadores de Deficiência, o seu protocolo facultativo, e pediu ao Congresso Nacional que o aprovasse na forma do 5º parágrafo 3º. O Congresso submeteu o tratado a 2 turnos de votação em cada casa, por 3/5 dos votos, e deu ensejo ao decreto legislativo 186, o decreto aprovado de acordo com o procedimento especial. O decreto voltou para o presidente da República, que o promulgou sob a forma de Decreto 6949/2009, o único decreto presidencial com status de emenda constitucional no país. Vamos nós? Preste atenção, então. Em 2007, o presidente da República assinou a Convenção Internacional dos Portadores de Deficiência. Assina a Convenção Internacional dos Portadores de Deficiência e o seu protocolo facultativo. O Congresso Nacional, a pedido do presidente da República, submeteu a convenção ao procedimento especial do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, dando ensejo ao nascimento do decreto legislativo 186. Esse decreto legislativo retorna para o presidente da República e o presidente promulga a referida convenção sob a forma de decreto 6949/2009, o filho único do artigo 5º, parágrafo 3º no país. Então, o decreto 6949/2009 nasceu desse procedimento de constitucionalização formal dos tratados sobre direitos humanos e promulga a Convenção Internacional e o seu protocolo facultativo com status de emenda constitucional, de norma constitucional derivada. Atenção com as questões de prova. Os tratados aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, não recebem status de norma constitucional originária. As normas constitucionais originárias foram promulgadas no 5 de outubro de 1988, às 16 horas de uma linda quarta-feira. Então, tudo que vem depois, não é, com relação a produto constitucional, é chamado de norma constitucional derivada e não originária. Muito bem, então o cenário, de acordo com o explicado, é o seguinte: os tratados que não versem sobre direitos humanos continuam sendo incorporados na forma do artigo 84, inciso 8º, 49, inciso 1º, e recebem status no direito brasileiro de lei ordinária federal. Os tratados sobre direitos humanos podem passar pelo crivo do 5º parágrafo 3º e ter o seu status constitucional reconhecido. Mas vejam bem, a história não termina por aqui. Em 2008, o STF deu uma decisão muito importante relacionada ao Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Bem, inicialmente, qual foi a problemática envolvendo o tema? Pessoal, o Brasil incorporou o Pacto de San José por meio do decreto 678 do ano de 1992. Em 92, a única forma de incorporar um tratado ao direito brasileiro
versasse ele ou não sobre direitos humanos, era por meio do procedimento comum, que ao final, né, lhe dava status de uma lei ordinária federal. Então o decreto 678 de 92, que incorporou o Pacto de São José da Costa Rica, sempre recebeu no país esse status de lei ordinária federal. Acontece que o artigo 7º do pacto só dispõe sobre uma modalidade de prisão civil por dívida, a prisão civil do devedor de alimentos, e que se justifica em razão da vida do outro que é colocado em risco. A gente sabe que a Constituição de 88 prevê duas modalidades de prisão civil por dívida, a do devedor de alimentos e também a prisão do depositário infiel. Muito bem. Durante a década de 90, nós tínhamos um Supremo muito mais conservador do que temos hoje. Isso é fato. E a Corte resolvia esse conflito de uma maneira muito simples. O pacto ele está localizado no ordenamento infraconstitucional e um conflito entre a norma constitucional, artigo 5º, inciso 67, e uma norma com status de infraconstitucional, artigo 7º do Pacto de São José, o conflito é resolvido à luz da hierarquia, ou seja, prevalece o que se encontra previsto na Constituição. Mas, gente, aos poucos, a própria composição do Supremo foi sendo modificada, a vertente mais garantista foi sendo defendida, mas havia um impasse. Como mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão civil do depositário infiel, se o Pacto de São José tinha status de norma infraconstitucional e a prisão do depositário está presente na Constituição? O que fazer para mudar esse entendimento? E aí, minha turma, me acompanhe. Liderados pelo ministro Gilmar Mendes, isso vocês podem encontrar lá no informativo 531 do STF, a Corte resolveu, vamos colocar aqui o passo a passo, reconhecer a supralegalidade. A Corte resolveu reconhecer a supralegalidade do Pacto de São José. Olha só, a Corte resolveu reconhecer a supralegalidade do Pacto de São José. E no que consiste essa supralegalidade? Aqui em cima a Constituição, aqui embaixo as normas infraconstitucionais. Para o Supremo, o pacto estaria situado aqui, nessa interseção entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. Ou seja, o Pacto de São José não teria status de Constituição, até porque não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Mas, diante da sua importância para o sistema normativo internacional de proteção ao indivíduo, não faria mais sentido reconhecer ao pacto apenas o status infraconstitucional, o status, né, de norma meramente legal. Então o Supremo diz, o pacto está abaixo da Constituição, mas supralegal significa acima da lei. Então o Pacto de São José não tem status constitucional, mas também não tem status meramente infraconstitucional. Com relação às demais normas infra, ele está acima delas. Muito bem, mas e daí, Flávia? E daí que nessa relação hierárquica criada pela supralegalidade, o que é que acontece? E os ministros dizem isso. O pacto revoga a legislação, o pacto revoga a legislação infraconstitucional sobre a prisão civil do depositário infiel. Sim, porque não se esqueçam que o pacto só prevê a prisão civil do devedor de alimentos. Então, no plano infraconstitucional, a situação fica resolvida. O pacto
tem status supralegal e a sua supralegalidade permite que ele revogue a legislação que lhe contrariar. Pronto, no plano infra, o tema foi resolvido, ainda que com a criatividade jurídica da tese da supralegalidade. Mas ainda faltava uma questão. E a Constituição? Porque o artigo 5º, inciso 67, diz claramente que há duas modalidades de prisão civil. A do devedor de alimentos e a do depositário infiel. Gente, diante de toda essa mudança de entendimento, o que o Supremo faz, com base nos precedentes do informativo 531? É dita a súmula vinculante número 25. A súmula vinculante número 25, ela diz claramente que a prisão civil do depositário infiel não existe mais no Brasil. É uma súmula que reinterpreta o artigo 5º, inciso 67. Vocês sabem que o Supremo não poderia ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 5º, 67. Não, isso não seria possível, porque não há inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, perfeito? Ótimo. Então o Supremo trouxe uma mudança de entendimento manifestada pela súmula vinculante. E muitos autores têm sustentado que essa seria uma mutação constitucional, uma mudança informal da Constituição à luz do novo contexto. É claro que o tema desperta contradições, não é? Alguns autores dizem que, na verdade, o Supremo revogou a norma da Constituição pela súmula, não é? Desconsiderou completamente a norma constitucional em razão do texto da súmula. Mas ela prevalece, essa súmula tem sido utilizada. Agora, muita atenção, porque não houve mudança formal do artigo 5º, inciso 67. Ele ainda prevê duas modalidades de prisão civil por dívida. Então, se vocês enfrentarem uma questão de letra de lei, por favor, não esqueçam que a redação do artigo 5º, inciso 67, ela permanece inalterada. A mudança foi feita à luz da interpretação e manifestada pela súmula vinculante 25. Muito bem, turma, preste atenção. Muitos autores vêm dizendo, inclusive, que após a decisão do Supremo sobre o Pacto de San José da Costa Rica, que os tratados sobre direitos humanos que não tenham passado pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados sobre direitos humanos que não tenham passado pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º, passariam a ter status supralegal. Eu já vi, inclusive, sendo cobrado em prova. Para mim, a questão não é tão simples assim. Eu acho que o Supremo não tem uma decisão dizendo exatamente isso, que todos os tratados teriam status de norma supralegal. Mas se extrai das decisões da Corte, lá no informativo 531, que realmente os tratados sobre direitos humanos que não tenham sido submetidos ao crivo do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, poderiam receber esse status de norma supralegal, que, querendo ou não, é um pouco mais privilegiado do que o status de norma meramente legal. Turma, então, organizando o raciocínio. Nós falamos como era em 1988 e como continua sendo para a incorporação dos tratados que não versem sobre direitos humanos. Depois conversamos sobre o 5º, parágrafo 3º. Agora eu falei a respeito da supralegalidade do Pacto de San José, mas falta ainda tratarmos da teoria do bloco de constitucionalidade relacionado a direitos humanos. Teoria defendida por muitos garantistas, dentre eles a Flávia Piovesan e o Antônio Cansado Trindade. Venham aqui comigo, vamos colocar. Ponto 4, com relação a esses tratados sobre direitos humanos. O bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade, com base no artigo 4º, inciso 2, 5º,
parágrafos 1º e 2º. Para os autores que eu mencionei, e tantos outros, né, nós temos aqui, principalmente do parágrafo 2º do artigo 5º, uma cláusula de recepção direta ou imediata, uma cláusula de recepção direta ou imediata de tratados sobre direitos humanos. Vamos conversar aqui com relação a esse tema. Turma, esses autores são autores monistas. Adotam uma teoria monista. E o que é a teoria monista? Bem, a teoria monista é afundada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e os autores que a defendem sustentam que não há uma separação cartesiana entre o direito interno e o direito internacional. Na verdade, o direito em si, ele está todo reunido, teoria monista, teoria una, todo reunido em nome da preservação da dignidade do indivíduo. Então, não há uma separação efetiva entre o direito internacional e o direito pátrio, e o direito em si está reunido em defesa do indivíduo. Esses autores, portanto, entendem que quando o presidente da República assina um tratado sobre direitos humanos, esse tratado ele é recebido automaticamente no direito brasileiro como norma constitucional, como parte da nossa Constituição, parte do bloco de constitucionalidade. A Constituição não seria para esses autores apenas esse texto escrito, documentado, codificado. A Constituição agregaria todos os demais tratados, acordos que versassem sobre direitos humanos, porque esses tratados, eles são essencialmente constitucionais. Então, pessoal, mais uma vez, para essa teoria do bloco de constitucionalidade, ao assinar um tratado sobre direitos humanos, automaticamente esse tratado produz efeitos no direito brasileiro como norma constitucional, com status de norma constitucional, independentemente de qualquer procedimento de incorporação, seja o procedimento comum ou procedimento especial do 5º parágrafo 3º. Para esses autores, o que o parágrafo 3º fez foi apenas formalizar o que materialmente já estava garantido pela Constituição, com base no 5º parágrafo 2º, que diz que o Brasil reconhece os princípios, os tratados dos quais faz parte, o 5º parágrafo 1º, que diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, e o 4º inciso 2, que diz que um dos princípios que norteia o Brasil perante as relações internacionais é o da prevalência dos direitos humanos. Turma, o Supremo não adota a teoria monista, não. O Supremo não aceita a cláusula de recepção direta ou imediata que esses autores sustentam. Para o STF, em nome da própria soberania, da separação de poderes, para que um tratado sobre direitos humanos possa ser reconhecido como norma constitucional derivada, ele precisa necessariamente passar pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Mais uma vez, o Supremo não adota essa teoria monista, essa teoria que defende que o ordenamento jurídico é um só. Não. O Supremo prevê a separação entre o internacional e o interno, sem dúvidas. A Corte só reconhece tratados sobre direitos humanos com status de norma constitucional, caso esses tratados eles sejam submetidos ao crivo do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Não esqueçam dessa informação. Ô Flávia, então a gente pode dizer que o Supremo é dualista? Podemos. Há um dualismo, ou seja, o Supremo separa o direito internacional do direito interno. Mas, gente, não a mesma qualidade de dualismo da década de 90. Hoje é um dualismo mais temperado,
um dualismo mais relativizado. O Supremo cada vez mais reconhece a importância do direito internacional, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Então eu diria que é um dualismo, sim, mas um dualismo temperado, um dualismo mitigado. E acredito que a teoria da supralegalidade esteja justamente aí dentro dessa visão mais moderada do Supremo com relação aos tratados de direitos humanos. Tranquilo? Até aí? Então eu quero que vocês levem a informação de que o STF não adota a tese da recepção direta e imediata dos tratados sobre direitos humanos assinados pelo presidente da República. O Supremo entende que, à luz da separação de poderes, em nome da soberania, os tratados, para que possam receber status no Brasil, seja de lei ordinária ou de norma constitucional derivada, os tratados precisam passar pelos checks and balances do Executivo e do Legislativo. Mas essa é uma teoria que a gente leva para a prova. Olha, alguns autores sustentam a tese do bloco de constitucionalidade. Ou seja, ao assinar um tratado sobre direitos humanos, o Brasil não está apenas criando compromissos no âmbito externo, mas também está se comprometendo no plano interno a fazer valer as disposições do tratado. Tranquilo, turma? Maravilha! Vamos nós, agora vamos aqui para os nossos slides. O Sistema Internacional de Proteção, nós já dissemos que esse Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos é um sistema criado em 1945, fruto do pós-guerra, com fundamento na dignidade da pessoa humana, com fundamento na dignidade da pessoa humana, e esse sistema ele é dividido em dois grupos. O Sistema Internacional Global, ou Sistema ONU, e o Sistema Internacional Regional, que por sua vez é dividido entre os sistemas interamericano, europeu, o mais antigo deles, e africano. Muito bem? Relembramos então que a partir de 1945, o conceito clássico de soberania estatal, que antes era concebido em termos absolutos, passou por um processo de releitura. Aliás, passa ainda por um processo de releitura. A partir de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, é aberto um sistema normativo internacional de proteção e o epicentro desse sistema, sem dúvidas, é o indivíduo. Nós temos o sistema maior, né, que hoje congrega mais de 190, são 193 países, e temos os sistemas regionais, dentre eles os que mais se destacam, o sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte, o sistema europeu, mais sólido de todos, e o sistema regional africano. Turma, me acompanhe. Olha só, aqui eu trago algumas informações introdutórias com base na Flávia Piovesan. Né? Os direitos humanos não são um dado, um construído, uma invenção, mas sim, né, em constante processo de construção e de reconstrução. O movimento de internacionalização dos direitos humanos constitui um movimento extremamente recente na história, sim, é o ano de 1945 que marca a mudança, né? Surgindo a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. A era Hitler foi marcada pela lógica da destruição, da descartabilidade da pessoa humana, que resultou no extermínio de milhões e milhões de pessoas. E aí, turma, nós fechamos esse bloco com essa expressão. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra realmente
trouxe essa representação de uma reconstrução. Até daqui a pouquinho.